Fala aí, João. Bom dia. Como você tinha pedido lá, né, no grupo lá, né, para uma ajuda para resolver esse exercício, por estar aí com uma certa dificuldade para analisá-lo, então eu vou aqui tentar lhe ajudar. E vou passo a passo, né, cada item solicitado, né, eu vou tentar aí te dar uma orientação conceitual a respeito de cada item, para não ficar só apenas aquela questão de resolução, né, do exercício em si, mas para que você entenda como que se chega, né, no resultado, né, entender, compreender realmente o que você está fazendo, né, senão fica uma coisa meio mecânica. Então, nesse circuito aqui, né, que é um circuito RL paralelo, podemos aí começar a análise de uma seguinte linha de pensamento, né? Atribuindo aí algumas informações aí ao circuito, né? Como por exemplo aqui, nesse caso aqui, né, você tem um nó, né? Nesse ponto é o nó, e nele você tem aí a corrente total do circuito, que eu estou representando aqui pela letra I. Temos aqui quando chega essa corrente nesse nó, ela encontra dois caminhos, né? Então um caminho onde passa por um resistor e um caminho por onde passa pelo indutor, né, que é representada aí pela reatância indutiva, né, que é a corrente, no caso, no ramo do resistor, nós chamamos aqui de IR, e a corrente que passa aqui pela reatância indutiva nós chamamos de IL. Da lei de Kirchhoff, nós temos que a soma das correntes que chegam no nó, ela é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, dessa definição, podemos aí formular, né, a seguinte equação, né, que I será igual a IR mais IL, né? Então, a soma da corrente que está entrando, né, a soma das correntes está entrando, como só tem a corrente I entrando naquele nó, ela é igual à soma das correntes que estão saindo do nó. Então, IR mais IL. Da definição da lei de Ohm, o I total vai ser igual à minha tensão total dividido pela minha impedância total do circuito. Então eu já estou relacionando aqui com um parâmetro que nós desejamos, que no caso da letra A, que se deseja a impedância. Então aqui eu já estou relacionando aí algumas grandezas que se desejam. No caso do resistor, como a tensão, né, na fonte é a mesma tensão nos terminais do resistor e a mesma tensão nos terminais do indutor, então, aplicando a lei de Ohm, podemos aí reescrever essa equação dizendo que a corrente no resistor é igual a tensão dividido pela resistência mais a tensão dividido pela reatância indutiva, que é o JXL. Ou seja, a reatância, né, seja capacitiva ou indutiva, ela é sempre precedida aí de um termo imaginário, né? Como nós temos aqui, né, no numerador dessas frações um mesmo elemento, né, iguais, né, então podemos aí simplificar, né? Se nós pegarmos essa expressão toda aqui e multiplicarmos ela por... Se pegarmos essa expressão toda aqui e multiplicarmos ela por multiplicar tudo aqui por 1 dividido por V, porque na verdade o que nós desejamos aqui é só o que? Somente a impedância, né? Então eu tenho que ter apenas elementos aqui que envolva aí essas oposições à corrente elétrica. Então quando eu multiplicar toda essa expressão por 1 sobre V, nós vamos aí simplificar, né, simplificar a expressão, e ela vai ficar da seguinte maneira: 1 sobre Z, que é igual a 1 sobre R mais 1 sobre JXL.
perceba que na expressão dessa última aqui, temos aqui um termo, né? Temos aqui um termo imaginário, né, no denominador. Então, lá das propriedades matemáticas, né, para números complexos, quando se tem um denominador aí com um termo imaginário, realiza-se aí uma operação para que esse termo imaginário passe para o numerador e não fique no denominador. Então, essa estrutura aqui, né, aplicando aí a regra dos números complexos, ela ficará da seguinte maneira. Sobre Z. Tem um barulho aí no fundo, mas isso é que o pessoal vizinho aqui resolveu fazer uma obra, e aí por esse barulho. Então aqui a expressão agora ela vai ficar com essa estrutura aí, que é a estrutura de um número complexo. Então o número complexo ele é sempre, né, ele tem lá um termo real somado, né, a um termo imaginário. Ele tem essa estrutura aqui. Então por isso que nós aí retiramos o termo imaginário do denominador e passamos ele para o numerador. Se você tiver dúvida a respeito de como faz isso, aí você deixa no comentário que eu tento lhe ajudar nesse aspecto. Da forma como está aqui, nós temos aí uma representação gráfica, né, dessa equação aqui, que vai nos auxiliar aí na resolução do problema. O que temos aqui, na verdade, é o que se chama de admitância, né? A admitância é o inverso da impedância. Geralmente, quando temos circuitos em paralelo, é muito mais conveniente trabalhar com a admitância do que com a impedância propriamente dita. Então, vamos aqui trabalhar com a admitância e ao final nós chegamos aí na impedância. Então, a representação gráfica dessa expressão, ela é a seguinte, né? Temos lá um plano complexo, né, que é muito similar ao plano real, é o plano dos números reais, né? Então temos aqui um eixo das ordenadas, né, que é conhecido como termo, que é o eixo do termos imaginários, né? Imaginário. E aqui nesse eixo aqui nós temos aqui o termo real. Então no eixo imaginário, né, aqui vai ser o menos j, né, se para cá, né, seria o mais j, né, e aqui é o termo real, que é o zero. Então, como nós representamos esse número complexo aqui, né, que nós encontramos ali na expressão. Então, a parte real é 1 sobre r, né? Então, nós temos aqui, ó, no eixo real aqui, ó, temos aqui 1 sobre r. E defasado aí de 90 graus, nós temos aí o termo, a parte imaginária, né, que é 1 sobre xl. Como aqui é negativo, né, como o termo aqui é negativo, então ele vai estar para baixo. Então esses termos, né, real e imaginário da impedância, né, ou da admitância, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Então aqui, ó, temos aqui o termo imaginário que é o 1 sobre xl. E por fim, temos aqui, ó, partindo da origem até a extremidade, nós temos aí o módulo
a admitância, e aqui temos um ângulo aqui, né, entre a admitância e a parte real. Aplicando, né, analisando aí essa representação gráfica, nós temos aqui, né, um triângulo retângulo. Então nós podemos aplicar embora nós estamos trabalhando aí com grandeza elétrica e tal, então a admitância, né, que é o inverso da impedância, ela vai ser numericamente igual às relações, né, ao módulo da hipotenusa aqui desse triângulo retângulo. E como é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar aí os teoremas aí, que são inerentes aí à análise de um triângulo retângulo, que no caso você tem lá o teorema de Pitágoras, né, tem as relações trigonométricas, né, seno, cosseno. Então, como nós desejamos aí a impedância, né, então a impedância ela vai ser o que? A soma, né, como ela representa a hipotenusa, nós podemos dizer que o módulo de 1 sobre z, né, será igual a raiz quadrada de 1 sobre r do quadrado, né, de 1 sobre r mais 1 sobre xl Então, quando eu extraio aqui, né, a soma dos quadrados dos inversos, né, da resistência e da reatância, e extraio a raiz quadrada disso, eu tenho o inverso da impedância. Então, substituindo aí valores, né, o que nós temos aqui é o seguinte, ó. Como o valor do resistor é 300, né, então temos 1 sobre 300 ao quadrado mais 1 sobre 400 ao quadrado. Então, logo 1 sobre z, né, em módulo vai ser igual, né, usando a calculadora aí, efetuando aí os cálculos, né, chegamos aí a 1 sobre 240. Só que o inverso da impedância é que é igual a 1 sobre 240, mas o que eu desejo é a impedância. Então, Z vai ser igual a 240 ohms. Então, essa aqui é o valor da minha impedância no circuito. Então aqui nós já respondemos aqui a letra A. Então a letra A, impedância vai ser igual a 240 ohms. Agora, para nós obtermos aqui o módulo da corrente do indutor, na letra B, o que se pede é a corrente, né, no caso o módulo da corrente no indutor, né, que é o corrente IL, né, na verdade a corrente no resistor, né, IR, e a corrente no indutor, IL. O cálculo da corrente, do módulo da corrente, do módulo no indutor e no resistor, é a aplicação direta aí da lei de Ohm, né? Como é um circuito paralelo, então a corrente no resistor, né, o módulo da corrente no resistor será igual ao valor da tensão dividido pelo valor da resistência. A tensão, né, do circuito, né, a tensão do circuito é igual a 5 volts. Então
teremos aqui 5 dividido por 300. 5 dividido por 300, se fizermos uma simplificação aqui, o que teremos aqui é 1 sobre, dividindo aqui por 5, né, e aqui por 5, vai ser 1 sobre 60. Logo, a corrente no indutor, a corrente no resistor será igual, usando a calculadora aí, 5 dividido por 300 vai daí 0,0166, né? Então eu também podia fazer, né, 1 dividido por 60, né? Da mesma coisa. 16,67 mA. Então isso aqui vai dar igual a 0,016667 ampere. Como é um número muito pequeno, né, podemos representar aí como sendo 16,67 mA. Então essa aqui é a corrente no resistor, quer dizer, o módulo da corrente no resistor. De modo semelhante, né, vamos calcular aí a corrente no indutor. Então a corrente no indutor, o módulo da corrente no indutor é igual a tensão nos terminais do indutor dividido pela reatância do indutor, pelo módulo da reatância, né? Que é igual 5 dividido por 400. Isso aqui é igual, né? Lembrando que aqui é em módulo, por isso que eu não estou usando aí o termo imaginário aí né? Então 5 dividido por 400, né? Se for simplificar, isso vai dar 1 sobre 80. Isso é igual, né, usando a calculadora, né, 1 dividido por 80 dá 0,0125 0,0125 0,0125 amperes. E o módulo da corrente no indutor será igual a 12,5 mA. Então temos aí a resposta da letra B, né? Então o módulo da corrente no resistor é 16,67 mA e o módulo da corrente no indutor é 12,5 mA. Agora vamos ver lá o que é que ele pede mais, né? O problema está pedindo aqui agora, né, o valor da indutância, né, a letra C. Então na letra C está desejando conhecer a indutância lá, né, do indutor, que é representado pela letra L. A indutância, a reatância, né, no caso, a reatância indutiva, né, o XL,
ela é obtida pelo produto da velocidade angular vezes o valor da indutância. A velocidade angular ela é igual, né, ela é definida como sendo 2π vezes a frequência e é dada em radianos por segundo. Logo, fazendo uma manipulação matemática, né, porque já é conhecida a reatância do indutor, né, então o que se deseja é a indutância. Então, a minha indutância será igual ao valor da minha reatância dividido pela minha velocidade angular. E aí, expandindo mais essa expressão, né, isso aqui vai ser igual a 2π vezes F. Lembrando que a frequência, né, do circuito, né, ela é igual a 60 Hz. Isso aí pode ser verificado lá, né? Então tá aqui, ó, 60 Hz a frequência, né? Deixa eu só... Então aqui é uma aplicação direta, né, de fórmula, né? Então, substituindo valores aqui, né, a reatância indutiva é 400. Aqui eu vou deixar indicado, né, 2π vezes a frequência, que é 60. Então L vai ser igual, né? Vou operando essa expressão aqui, né, então usando aí a nossa calculadora aqui, né, vamos fazer aqui 400 dividido por 2 vezes π vezes 60, e esse aqui vai dar igual 1,061, aproximadamente, né, 1,061 Henry, né? Então, que deu isso é 1,061. Logo, aproximadamente, né? Então aqui vai dar 1,061 Henry. Então esse é o valor do meu, o valor aproximado do meu indutor, né? Indutor aí do circuito. Então tá aí a resposta da letra C. Agora vamos ver aí o que se pede aí na letra D. O fator de potência. O fator de potência, ele é o cosseno, né, do ângulo da impedância. O cosseno do ângulo da impedância, ele é igual ao cosseno do ângulo da admitância. Então, nós aqui, né, esboçamos aqui a representação gráfica, né, da admitância, né? E veja que surge aqui um ângulo, né? Então, assim, o cosseno desse ângulo aqui, ele é igual ao cosseno do ângulo da impedância. Mas, assim, por questões de análise matemática, vamos fazer o seguinte. Na representação gráfica lá, nós temos uma representação da seguinte forma. Temos aqui o termo, a parte imaginária. Aqui nós temos a parte real.
E aí nós representamos aqui, né, o nosso 1 sobre R, né, que é o eixo das impedâncias, que é o eixo real, que é o eixo imaginário. Então temos aqui o módulo, né, do então temos aqui o módulo do termo real, né, que é representado pelo inverso da resistência, e temos aqui o inverso do termo imaginário, que é representado pelo inverso da retância. E o somatório, né, esses dois vetores, né, o somatório desses dois vetores resulta aí no inverso da impedância. E aí é formado aqui um ângulo θ entre o módulo do inverso da impedância, né, entre o módulo aqui do inverso da impedância e o módulo do inverso da resistência. Então, analisando aí aplicando aí as regras trigonométricas, né, do triângulo retângulo, o fator de potência, né, ele vai ser o cosseno desse ângulo, né? Então aqui, ó, e aí então o meu cosseno θ, pela regra da relação trigonométrica do triângulo retângulo, o cosseno, né, do ângulo, né, ele é o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, quem é meu cateto adjacente? É 1 sobre... é o inverso da resistência. E quem é minha hipotenusa? O inverso da impedância. Como aqui se trata de uma divisão de fração, o que temos aqui é a impedância sobre R. Ou seja, o meu cosseno θ vai ser igual a minha impedância dividido pela minha resistência. Simplificando aqui, ó, temos aí 24 dividido por 30. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então temos aí 24 dividido por 30 igual a 0,8. Então aí, né, fazendo os cálculos aí, chega-se aí a um cosseno de 0,8, né? Então isso aqui resulta em 0,8. Logo, o fator de potência é igual a 0,8. E como o circuito ele é composto por resistência e indutor, então esse fator de potência é indutivo. Então está aqui a resposta, né, que se pede aí da letra D. Lembrando que essa representação gráfica aqui, ela se refere a uma representação da admitância. Depois eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo essa observação aqui, porque na admitância a representação aí do ângulo, né, o ângulo
ângulo aqui vai estar negativo em relação à impedância. Eu falei a respeito aí da questão dessa observação, né, do fato de ser uma representação da admitância, né, porque a admitância ela é representada pelo módulo, né, acompanhado de um argumento. No caso, como a característica do circuito é indutiva, esse argumento, o ângulo dele, né, vai ser negativo. Então aqui, né, embora o cosseno do ângulo dessa admitância seja igual ao cosseno do ângulo da impedância desse circuito, os ângulos têm sinais diferentes, né, sinais negativos, por causa da posição, da forma como estão dispostos aí a representação vetorial de cada elemento do circuito. Então a admitância ela é representada dessa forma. A admitância desse circuito aqui é representada dessa forma. Tem um módulo, né, que é o tamanho, né, ou seja, é o valor, né, da admitância, e está aí acompanhado de um ângulo, né, que é esse ângulo formado aqui entre essa hipotenusa, né, e esse cateto adjacente aqui. E esse ângulo ele é negativo, né? E essa admitância aqui, né, era dada em siemens, né? Siemens. É um S, né? Ou também pode ser um ômega invertido. Mas aí, se você quiser mais detalhes sobre isso aí, você deixa no comentário que eu tento te ajudar nesse aspecto. Então tá aí a resposta aí da letra D, né? O fator de potência é 0,8 indutivo, porque o circuito tem característica indutiva, né? Agora eu vou responder para você aí a letra E. Então na letra E, então aí, né, na letra E, o que se deseja saber é a expressão matemática, né, que define aí a corrente total do circuito, né, em função do tempo, a corrente no resistor, né, e a corrente no indutor, né, em função do tempo. A expressão matemática que representa as correntes aí do circuito. Uma informação inicial que vai ser muito útil é saber quanto vale o ângulo, né, da impedância do circuito, porque isso vai nos ajudar aí vai nos auxiliar a definição aí da expressão matemática para o que está se pedindo. Então o ângulo né, vai ser definido como sendo, vai ser encontrado pelo arco cosseno de θ, né? E como nós já calculamos aí que o cosseno de θ é igual a 0,8, então o ângulo cujo arco cosseno é igual a 0,8 vai ser igual, usando aí a calculadora. Então, como eu havia dito, alguns dados aqui que são relevantes aí para, antes de se já expor aí a expressão matemática, né, das correntes, é conhecer o ângulo, né, o ângulo da potência, o ângulo da impedância do circuito, que pode ser obtido com o dado lá do fator de potência, né? O ângulo como nós sabemos que já foi dito aqui, né, que o fator de potência é o cosseno do ângulo da impedância. Então o ângulo, né, da impedância, né, vai ser igual ao arco cosseno desse ângulo. Então, usando aí a calculadora, caso não saiba aí como é que faz, então obtemos o seguinte: existe uma função aqui que é o cosseno com menos 1 acima, né? Em algumas calculadoras tem essa representação, outras pode ter aí o arco cos, né? Mas é essa representação aqui. Então a gente pega 0,8, que é o cosseno do ângulo que desejamos saber, e usando essa função, ele vai nos dar aí o ângulo cujo cosseno desse ângulo é igual a 0,8. Então o ângulo é aproximadamente 36,87 graus. Então o ângulo da impedância do circuito é de aproximadamente 36,87 graus positivo, né? Se fosse da admitância,
seria o mesmo ângulo, porém com o sinal aqui representado negativo, né? Mas enfim, como nós estamos trabalhando com a impedância, então o ângulo aqui é positivo e é 36,87 graus. Outro dado que é relevante antes de começar, que vai ser necessário, né, para representar matematicamente a corrente total do circuito, é conhecer o valor total da corrente do circuito, que no caso é pegar a tensão e dividir pela impedância. Como nós já calculamos a impedância, né, em itens anteriores, então a tensão é igual a 5 volts dividido por 240, que vai dar aí 0,0208 e uma dízima periódica aí de 3 amperes. E aí simplificando, né, usando os submúltiplos, né, do ampere, temos que a corrente total do circuito em módulo é igual a 20,83 mA. Então temos os 3 módulos das correntes que vamos necessitar aqui, que é o módulo da corrente total do circuito, o módulo da corrente do resistor e o módulo da corrente do indutor, que já calculamos antes. Quanto à representação matemática, né, um sinal senoidal ele pode ser representado da seguinte forma, né? Então vamos supor um sinal A qualquer, né? Vamos representar aqui um sinal X, vamos representar um sinal X de T qualquer, e esse sinal é senoidal. Ele vai ser composto pelo módulo de X vezes o seno, ou o cosseno, né? Mas no caso aqui vamos trabalhar com o seno, de ômega t mais uma constante de fase aqui. Então, esse aqui é o modelo matemático que descreve uma função senoidal, um sinal senoidal. Se estivesse trabalhando com uma função cosseno, então seria também representado da mesma forma, sendo que aqui seria cosseno ao invés de seno. Mas no caso vamos trabalhar com o seno. Então essa é uma representação aí de um sinal senoidal periódico, né? Então como é que nós vamos representar aí o que está se desejando, né? Vamos partir do princípio que a corrente, né, a corrente do circuito, ela está, como o circuito tem característica indutiva, né, e embora não é dito, né, qual é o ângulo de fase, né, do sinal da tensão, então vamos considerar que o sinal da tensão, da tensão tem ângulo igual a zero. Então, como a característica do circuito é indutiva, então sabe-se que no circuito com característica indutiva a corrente ela é atrasada do sinal da tensão. Então a minha corrente total do circuito, né, vou escrever aqui em branco, né, meu I total, né, meu I, só o tempo, vai ser igual o módulo de I, que no caso é 20, eu vou botar aqui 20,83 vezes o seno de ômega t, que no caso ômega t é o 2πf, né? Então 2πf vai ser igual a 2 vezes π vezes a frequência, que é 60 Hz. Isso dá aproximadamente 377 radianos por segundo. Então aqui vai ficar 3,777 T. Como a corrente está atrasada em relação à tensão, e como o ângulo da tensão é de 0 graus, né, estamos adotando isso, então aqui será menos 36,87 graus. E como a corrente aqui que nós estamos trabalhando é em miliampere, então a unidade de medida aqui vai ser miliampere. Então essa aqui é a expressão matemática que define, né, a corrente total do circuito. No caso
da corrente no resistor vai ter uma estrutura muito similar. Então a corrente no indutor vai ser o módulo da corrente no resistor, né, que como a gente calculou aqui, ó, o resistor, né, o módulo do resistor é igual a 16,67 mA. 16,67 mA. Então o módulo aqui do resistor, 16,67, né, vezes o seno. O ômega é o mesmo, né? A frequência é a mesma. Porém, o resistor, né, devido às suas características, ele está em fase com o sinal da tensão. Então, se o ângulo da tensão é zero, o ângulo da tensão o ângulo da corrente no resistor também será zero. Não há defasagem. No resistor, não há defasagem entre o sinal de tensão e corrente alternado que circula por ele. Então, como vimos lá, né, o módulo, né, do resistor, né, nós calculamos 1667, né, só para confirmar. E o ângulo é zero, né, de defasagem. Então não preciso colocar aqui, não preciso representar. Então fica só dessa forma. 16,67 seno de 377t, né? Não existe um ângulo de fase, né? Porque não há defasagem entre o sinal da corrente e tensão no resistor. A corrente no indutor, o módulo da corrente no indutor, né? Vamos ver lá. Então no indutor a corrente é de 12,5 mA. Então o módulo da corrente no indutor é 12,5 mA. Seno T. Aí aqui tem o seguinte: o indutor, a corrente, né, do indutor, ela está atrasada de 90 graus em relação à tensão, né? Então, se a tensão, né, se o sinal na tensão é 0, desculpa, se a tensão de fase, né, da tensão é zero, então a corrente no indutor ela está defasada de 90 graus em relação a esse sinal de tensão sobre ele. Então aqui vai ser igual a menos de 90 graus. Então esse é o valor aí do sinal da corrente, né, nos três elementos, né? A corrente total é igual a 20,83 seno de menos 36,87 graus, e a corrente, né, no resistor vai ser vai ter um módulo de 16,67 esse seno, né, como não há defasagem entre o sinal da tensão e da corrente no resistor, então aqui é zero. E no caso da corrente no indutor, ela está defasada de 90 graus em relação à tensão. Se for feito um somatório, né, dessas expressões aqui, tem que ser igual a essa expressão total aqui. Então se essa é só essa na verdade é a representação, né, do sinal das correntes aí em cada elemento do circuito, né, a corrente total e as correntes parciais.
né? E por curiosidade, se quiser tirar a prova real disso, né? Saber se bate aí, né? Só fazer esse, se você somar aí, né, essas expressões aqui, você vai chegar nesse resultado aqui. Não foi pedido isso, mas eu vou aqui só para efeito de uma informação a mais, né? Essas correntes, né, elas podem ser representadas na sua, aqui está representado na sua forma trigonométrica, né? Mas elas podem ser representadas na forma polar, né? Geralmente aqui eu uso um pontinho aqui em cima, né? Na forma de fasor, onde você representa aqui o módulo seguido aí de um argumento, que no caso ali é menos 36,87, né? 87 graus. Isso aqui miliampere. É a forma fasorial, né, da corrente no resistor. 16,67, ângulo de 0 graus, e a representação, né, na forma polar da corrente no indutor é o módulo da corrente seguido do argumento aí. Então aqui é uma forma também de representar aí esses sinais aí de corrente. Na prática, né, nas resoluções de circuito é muito comum, né, usar essas representações fasoriais aí na forma polar, né, onde aqui representa o módulo da corrente, né, e aqui é o ângulo, né, de defasagem de cada uma delas. O vídeo ficou um pouco grande, né? Eu não quis fazer em partes para não perder o foco aí do raciocínio. Peço desculpa aí por alguns barulhos que ocorreram aí, né? Infelizmente aqui ao lado o vizinho está tendo uma obra. Em alguns momentos houve um barulho. Eu desculpo um pouco pela demora também. Espero ter conseguido aí explicar aí a você como obter esses resultados. E alguma dúvida a mais que tiver sobre qualquer parte aí da resolução que você não compreendeu ou não ficou muito bem claro, você pode aí me mandar aí nos comentários que eu tento aí ajudar você aí esclarecendo melhor aí essa dúvida. Então, espero ter ajudado aí. Se você ainda não conhece o meu canal, né, acessa aí meu canal, se inscreva lá, sempre eu vou estar postando aí alguma coisa relacionada a essas questões, né, dando explicações mais básicas sobre essas análises e tirando dúvidas, né. Se tiver mais alguma outra questão que você tem algum tipo de dificuldade em entender como resolver, você pode também deixar no comentário lá que eu vou tentar te ajudar. Se for algo que eu não souber assim de imediato, eu vou pesquisar, eu vou buscar essa informação para te ajudar aí. Então, tenha uma boa tarde aí, um bom dia e até a próxima. Se inscreve lá no canal, se gostar, comente, né? Faça seu comentário, compartilhe aí com os colegas e curta aí os vídeos aí. Forte abraço, meu cara.